Bueno, buenos días. Se oye bien desde aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que debo hacer, evidentemente, es agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia la oportunidad que me da de poder intervenir, esta vez como moderador, en esta mesa inicial de las mesas que están programadas para el día de hoy, en lo que es el encuentro en la ingeniería civil entre los profesionales de Galicia y del norte de Portugal. Yo he de decirles que me resulta especialmente satisfactorio que como logotipo de esta jornada aparezca el puente internacional que une Valencia do Miño con Tui. Como todos ustedes saben, ese puente se abrió a la circulación en el año 1888 y permitió que las comunicaciones que antes se desarrollaban de una manera muy limitada, cruzando el río Miño muchas gracias. Cruzando el río Miño básicamente en barco, en barcas por ser más claro, pues se pudiera producir tanto por ferrocarril, que fue realmente el modo de transporte que originó este puente, como por carretera. Y esto se hace 5 años, solo 5 años más tarde, de que Galicia tuviera comunicación con Madrid. Esto da idea de la importancia que siempre ha tenido la relación entre Galicia y el norte de Portugal a nivel de infraestructuras. En aquella época donde, digamos, el modo de transporte más moderno, el que propiciaba el mayor avance, era el ferrocarril, lo que hace Galicia es unirse con la capital administrativa, por supuesto, con Madrid, y solo 5 años más tarde se une con Portugal a través de ese puente. Ese puente ha permitido, y ese trazado, ha permitido que se desarrollaran servicios que hoy en día realmente echamos de menos, ¿de acuerdo? En los años 70 y 80 había trenes que enlazaban Coruña con Oporto. Es cierto que con las limitaciones de ese trazado, las limitaciones de velocidad que imponía ese trazado. Pero es claro que con el paso del tiempo, con la mejora de las carreteras, con otras alternativas de transporte que originaban un menor tiempo de viaje, esta comunicación ha ido languideciendo. En los años 2000, realmente la circulación de trenes, que ya se había restringido únicamente entre Vigo y Oporto, cesaron momentáneamente. Se volvieron a poner en marcha a través de unos servicios conocidos como los Celta en la segunda década de este siglo ya, y hoy en día me temo que, a pesar de que tienen, dentro de lo que cabe, una evolución bastante correcta, digamos, desde el punto de vista de su demanda, me temo que las actuaciones que están previstas en la línea que une Redondela con Guillarei van a hacer que se supriman y que obviamente pasen a ser prestados interinamente mediante autobuses hasta Valencia, y no sabemos qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Yo creo que hace falta, igual que se ha hecho una modernización de la infraestructura ferroviaria que nos une con la capital de España, con Madrid, la línea de alta velocidad a Galicia, igual que se ha producido una mejora de la infraestructura entre Coruña y Vigo a través del eje atlántico, es razonable, como bien señalaba la directora de Movilidad, que esta infraestructura no solamente crezca hacia el norte, es decir, Coruña-Ferrol, sino que también nos permita unirnos en unas condiciones equivalentes o incluso de mayores prestaciones con lo que es el norte de Portugal e incluso con Lisboa. Es una oportunidad, siempre lo he dicho, estratégica para Galicia. Esto en otras regiones de España no se deja escapar. Y ahí está el arco mediterráneo con todo lo que es la formalización de ese corredor mediterráneo. En Galicia y en el norte de Portugal estamos obligados a buscar
vías de acuerdo que nos permitan mejorar esta infraestructura ferroviaria. Y esto es precisamente lo que vamos a ver hoy aquí. Por un lado, intervienen técnicos responsables de la infraestructura y también tenemos, y vamos a empezar por orden, y por lo tanto vamos a empezar con él, con personas responsables de poner en marcha servicios ferroviarios. La infraestructura no es, a pesar de que somos técnicos, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es transportar personas y mercancías para generar riqueza, para generar, digamos, satisfacer las demandas de movilidad de nuestros conciudadanos y de las empresas que de alguna manera propician que tengamos un nivel de vida y seamos competitivos en el mundo. Por lo tanto, como esa es nuestro primer objetivo, vamos a empezar entonces por la intervención de don Álvaro Fonseca. Álvaro Fonseca es el director de operaciones de Avant, donde lidera la estrategia de crecimiento, la eficiencia operativa y la innovación. Tiene una formación en ingeniería y gestión, ha desarrollado una sólida trayectoria en liderazgo empresarial y desarrollo de soluciones tecnológicas, destacándose por su capacidad para alinear esa visión estratégica que debe tenerse siempre con la ejecución de contextos de transformación organizacional. Antes de asumir todos estos cargos, ocupó puestos de responsabilidad en empresas de tecnología y consultoría, centrándose en la transformación digital y la expansión internacional. En Avant ha impulsado el desarrollo de soluciones en las áreas de experiencia digital, inteligencia artificial y tecnología aplicada a los negocios. Son áreas que hoy en día en el mundo del ferrocarril son áreas puntas que marcan competitividad, contribuyendo de esta manera a fortalecer la posición de la organización en mercados altamente competitivos. Don Álvaro, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Obrigado. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer, uma honra estar aqui hoje e poder falar. O meu nome é Álvaro Fonseca, portanto sou o CEO da Avant. Começo por apresentar também a Avant, não será a marca mais conhecida neste momento de todos, porque é uma marca nova. Somos o recém-constituído concessionário do primeiro OT de alta velocidade em Portugal. Portanto, temos o objetivo de construir e explorar durante 30 anos o primeiro OT que será entre o Porto e Oiã, os primeiros 70 km da alta velocidade. E confesso-vos que tenho aqui um desafio grande hoje, porque fui convidado para vir à Galiza, falar no contexto da ligação Norte de Portugal-Galiza, quando o meu projeto é ligar o Porto a Lisboa, e admito, no país que mais sabe de alta velocidade na Europa, seguramente, portanto, tenho bastante que aprender com a experiência de Espanha no projeto e na concepção de linhas de alta velocidade. Portanto, quando penso o que é que eu posso tentar trazer aqui, penso que o mais interessante na minha apresentação, e à parte peço desculpa por estar em inglês, infelizmente não tive aqui a oportunidade de fazer a tradução, mas o que gostaria de focar mais é talvez o modelo, a forma de montar o projeto de alta velocidade, que penso que isso, comparativamente com a experiência, nomeadamente a experiência da ADIF, será algo diferente, porque estamos a trabalhar numa lógica de project finance, uma parceria público-privada em alta velocidade. Creio que tem aqui alguma originalidade de modelo face àquilo que é a prática aqui em Espanha e seguramente em Portugal, porque não temos, é a primeira. Atrevo-me também aqui a fazer dois comentários fora do contexto da apresentação da Avant, que acho que são pertinentes. Um tem a ver com a importância da ligação Porto-Vigo e do potencial que claramente, enquanto concessionária, vejo neste projeto. Do ponto de vista de volume estimado de passageiros, do ponto de vista do perfil da ligação, do investimento associado e do retorno em termos, não falo só das outras externalidades positivas, de coesão territorial, todos os efeitos, falando do negócio, vejo que há aqui um potencial de transporte de passageiros muito interessante e acredito claramente que esta linha tem uma viabilidade igual, pelo menos igual,
a uma linha Lisboa-Porto, tendo em conta o CAPEX versus transporte percebido a nível de passageiros e claramente ao nível de volume de transportado de uma linha Lisboa-Madrid. A segunda nota, uma nota mais pessoal, não tem a ver com a Avan, mas assusta-me ouvir dizer, por exemplo, a senhora Comissária dos Transportes, alta velocidade Vigo-Porto 2038. Assusta, mas não digo que não seja realista. O meu comentário pessoal tem a ver com a experiência passada. Eu, antes de estar nestas funções, fui responsável por uma empresa de transporte ferroviário de mercadorias e nós fazíamos entre 17 e 20 comboios one-way entre o norte da Galiza e Portugal todas as semanas. Portanto, fazer comboios entre a Galiza e Portugal não é uma ciência oculta. Mercadorias é diferente de passageiros, há condicionantes específicas, mas também há desafios que são semelhantes. E a mensagem é, embora estejamos num fórum de engenheiros e tenhamos uma paixão pela construção, pelas infraestruturas, eu acho que há muito trabalho ao nível dos processos, do serviço oferecido ao nível dos operadores ferroviários dos dois países, que permitem seguramente que, com a infraestrutura que existe e que não é ótima, melhorar a oferta ferroviária de passageiros entre os dois países. E atendendo a que, infelizmente, pode ser uma realidade, algo como 2038, penso que este vetor de análise da otimização de serviços, da integração operacional das empresas, uma das coisas que nós tínhamos nas mercadorias era só trocávamos de maquinista e por uma questão quase de um formalismo de país, de língua, que agora se tornou uma imposição por uma diretiva europeia, mas isso é outro tema. O resto, as empresas estavam integradas operacionalmente. O comboio que saía em Espanha, eu sabia onde é que ele estava, conhecia o trajeto, conhecia tudo até chegar a Portugal e vice-versa. Essa integração operacional é possível também de ser melhorada e traduz-se em enormes benefícios do ponto de vista depois da circulação e dos serviços oferecidos. A qualidade do material circulante e o número de frequências, isso é determinante para os passageiros e acho que há muito trabalho ao nível do que existe, da infraestrutura, há muito que pode ser melhorado. Agora, focando-me um pouco na Avan e no projeto de alta velocidade. Eu não sei se o Eduardo, depois da IP, irá focar um pouco também aqui o projeto como um todo de alta velocidade e, portanto, não vou demorar muito na apresentação de todos os corredores, mas tipicamente o projeto da ligação Porto-Lisboa tem como objetivo reduzir o tempo de trajeto entre estas duas cidades, as duas maiores cidades de Portugal, passando das 2 horas e 45 a 3 horas que temos hoje com o serviço do Alfa Pendular na linha do Norte, para um serviço que se espera que chegue a 1 hora e 17 quando tiver concluído todo o corredor entre o Porto e Lisboa. Há aqui um calendário e penso que a IP é melhor até do que a Avan depois pode entrar em detalhes sobre a sua execução, mas há um calendário faseado que divide o projeto basicamente em 3 fases, sendo que a primeira fase tem 2 troços. A Avan é concessionária do primeiro desses 2 troços da fase 1, que é a ligação entre o Porto e Oiã, que é um pouco abaixo de Aveiro. É uma extensão de 71 km com uma ligação à linha do Norte. Tudo isto será construído em bitola 1668, bitola ibérica, e é o primeiro troço que já nos foi adjudicado. Presentemente está em concurso um segundo troço, o Oiã-Sor, mais 60 e poucos quilómetros. Aquele desenho não é o correto, houve uma redução na extensão de traçado e seguidamente a IP pretende lançar na fase 2 o Sor carregado. Estando concluído o trajeto até o carregado, o ganho de trajeto maioritário está materializado, porque depois a chegada a Lisboa beneficia ali de um ganho de 2 minutos, no fundo, no tempo de trajeto. Não é particularmente relevante dessa perspectiva. Ora, a nossa PPP, a Porto-Oiã, portanto, como referi, são 71 km. Estes 71 km cobrem aqui 10 municípios portugueses, bitola ibérica, como já referi, e uma particularidade importante é um modelo de parceria público-privada, em que nós temos a responsabilidade por financiar, projetar, construir
e manter durante 25 anos, portanto 5 anos de construção, 25 de operação e manutenção, a infraestrutura, sendo que todos os temas de gestão da circulação propriamente e os operadores que vão andar na linha, isto é externo à competência da Avan. Portanto, a nossa competência é de providenciar a infraestrutura excluindo a sinalização e telecomunicações. Portanto, o nosso contrato não tem essa valência, é uma área particularmente tecnológica, sujeita a ciclos de vida mais curtos e penso que por decisão da IP foi excluída do âmbito do contrato, portanto nós não temos essa valência incluída nas nossas responsabilidades. A estrutura da concessão, portanto isto é um típico esquema de PPP, um Project Finance Standard, será novo na alta velocidade, não é novo para quem tem experiência de concessões rodoviárias ou outro tipo de concessão, portanto temos a empresa concessionária que é a Avan, o concedente Infraestruturas de Portugal, e depois temos aqui uma transferência de risco para 3 SPVs, 3 veículos com propósitos específicos. Temos um veículo para o projeto e construção, temos outro para as expropriações e um terceiro, que será o que terá uma vida mais longa, para a operação e manutenção. Cada uma destas empresas, obviamente, existe aqui um esquema contratual de responsabilidades back-to-back e end-to-end com a concessionária, muito fruto das necessidades de montar o financiamento. Ora, quem é que são os acionistas da Avan? Os acionistas da Avan são 6 construtoras portuguesas, atrevo-me a dizer 6 das mais emblemáticas e conhecidas construtoras portuguesas, e um fundo de infraestruturas espanhol, a Serena. Uma nota para a experiência destas empresas, não infelizmente na alta velocidade, mas na construção ferroviária em projetos de larga escala internacional. Portanto, o desafio da construção em projetos desta dimensão e o desafio da construção ferroviária, eu diria que estão bem agarrados. A novidade agora aqui é a questão do projeto de alta velocidade. E, igualmente, existe uma experiência bastante interessante ao nível da manutenção, sobretudo da manutenção da infraestrutura ferroviária, porque no nosso consórcio temos empresas que são responsáveis por manutenção de mais ou menos 2/3 do que é a rede ferroviária portuguesa. Portanto, por aí o know-how existe. Olhando à estrutura de financiamento, e aqui é um desafio particularmente interessante. Estamos a falar de um projeto que teve que levantar 2,6 mil milhões de fundos, numa lógica de PPP. Temos, felizmente, uma comparticipação importante, 628 milhões de euros de fundos públicos, entre fundos CEF e fundos próprios cometidos pelo governo português, e depois temos uma estrutura tradicional daquilo que é um Project Finance. Portanto, temos aqui várias camadas com várias entidades, dentro do equity próprio dos acionistas. Montámos uma mezzanine, uma estrutura de junior debt com um banco de referência, que foi o Deutsche Bank, e depois temos aqui a camada de investidores institucionais, com uma presença importante do Banco Europeu de Investimento e investidores institucionais e comerciais. Penso que aqui o ponto mais interessante é a diversidade de lenders que temos no projeto, até a diversidade geográfica e de perfis, e foi de facto um projeto muito, muito interessante do ponto de vista da estruturação, por incluir todas estas entidades com estes perfis diferentes, conseguir compatibilizar estes interesses e ter, de facto, esta magnitude que acaba por ser muito relevante. Também por isso tivemos aqui alguns reconhecimentos, já tivemos alguns prémios importantes ao nível do Project Finance. Também dar-vos uma ideia da estrutura de advisors e de diferentes sponsors associados, empresas de referência do setor tanto financeiro como técnicos de engenharia, como a ARUP ou do legal e seguros, e toda esta gente trabalhou connosco nos últimos 2 anos para fecharmos este financiamento. Olhando agora ao projeto em si, o que é que temos nas mãos? Portanto, nós temos 5 anos para construir a linha, 25 para a manter.
Falamos de 71 km de linha de alta velocidade em via dupla, eletrificada com uma catenária também relativamente nova para a nossa experiência, a P300, será a catenária portuguesa para velocidades de 300 km/h, a linha é projetada para 300 km/h. Teremos que renovar uma estação muito importante, que é a estação de Campanhã, no Porto, que já existe e será expandida, e construir uma estação nova em Vila Nova de Gaia, estação essa que será uma estação enterrada entre 50 e 70 metros de profundidade, portanto é um grande desafio. É também informação pública que já houve aqui várias discussão sobre a localização e o tipo de estação, mas neste momento o que temos de âmbito do contrato de concessão é construir esta estação em Vila Nova de Gaia. Temos também uma ligação de 8 km à linha do Norte e o perfil aqui, o objetivo é garantir uma interoperabilidade entre os serviços da alta velocidade com a linha convencional, a linha do Norte. Portanto, como estamos a falar da mesma bitola, dos mesmos sistemas de segurança, tudo compatível, conseguimos bascular comboios entre a linha do Norte e a linha de alta velocidade, ou, enquanto a linha não estiver concluída entre Lisboa e o Porto, podemos usar a linha do Norte no tramo em que não existe alta velocidade e entrar no corredor de alta velocidade quando, no segmento em que ele já está construído. Infelizmente ali as letras são muito curtas, mas em resumo temos aqui um período, grosso modo, de 3 anos e meio para construção. Temos um processo de certificação que será desafiante, que estamos a sobrepor ao projeto de construção. Isto é um desafio tremendo e neste momento estamos na fase de conclusão dos projetos de execução para a linha. Uma referência só aos nossos projetistas, também a engenharia. Tipicamente estamos a trabalhar sobretudo com projetistas portugueses para a superestrutura de via, para as obras de arte. Estamos a apoiar-nos em conhecimento de francês, na Sistra, para algumas especialidades mais ferroviárias associadas à alta velocidade e para o desenho das estações. Muito rapidamente, só dar-vos também uma ideia de alguns dos elementos mais importantes do projeto. Portanto, teremos a construção de uma ponte sobre o Rio Douro. Será uma ponte dupla valência, uma ponte rodoferroviária, um tabuleiro superior ferroviário que servirá a alta velocidade e um tabuleiro à cota baixa que servirá a ligação rodoviária entre as duas margens do Rio Douro, entre o Porto e Gaia. É uma ponte que tem alguns desafios construtivos, sobretudo associados ao faseamento, à forma como ela tem que ser executada, porque tipicamente o tabuleiro rodoviário terá de ser feito em série e não em paralelo. Portanto, implica fecharmos o tabuleiro ferroviário, o tabuleiro superior, para iniciarmos a construção do tabuleiro inferior. Temos também estações e alguns túneis, sobretudo no atravessamento de Gaia, que é uma zona muito urbana, e, portanto, a solução de túnel acaba por ser preferencial. Não vamos usar tuneladoras, portanto, a solução será maioritariamente a NATM, com algumas situações em que se usará método cut and cover, por ser razoável não haver afetações à superfície que o impossibilitem. Mais alguns detalhes sobre os túneis. Como temos secções, temos cerca de 7,5 km de túnel, mas maioritariamente são secções abaixo dos 3,5 km, portanto vamos usar soluções de monotubo, com um diâmetro com áreas de secção da ordem dos 90 metros quadrados. E a geologia aqui é bastante heterogénea, também uma das razões pelas quais não se apostou na tuneladora, para além da extensão dos túneis, é haver alguma heterogeneidade de materiais entre os vários túneis, o que condiciona um bocadinho a escolha da tuneladora. A catenária, como já referi, é um projeto novo, vai ser certificado e usado pela primeira vez numa linha no sul de Portugal, que a EP está agora a finalizar, e nós seremos os primeiros a certificá-la para 300 km, com os ensaios dinâmicos a 330 km/h e todas as condições associadas. Umas vistas só da estação. Esta é a estação enterrada, a tal estação de Vila Nova de Gaia. Conseguem perceber ali na imagem inferior. Portanto, vamos ter 2 poços de acesso,
com diâmetros de 55, 60 metros, e depois a estação desenrola-se toda enterrada, porque isto é uma zona também urbana muito complexa, e a única solução para localizar uma estação naquele preciso sítio é enterrá-la. Não há outra hipótese. A estação de Campanhã é uma estação que já existe. O que será construído é aquele edifício-ponte, no fundo, que cruza as linhas já existentes. Serão adicionadas também, construídas linhas novas para alta velocidade. O desafio deste projeto será, obviamente, fazer esta expansão tendo a linha em funcionamento e, portanto, compatibilizar as duas realidades. E apenas também uma nota sobre o faseamento. Peço imensa desculpa, de facto a imagem é muito curta, mas a mensagem é: os 70 km, na forma como vamos estruturar o projeto, vão ser divididos em 23 lotes. Cada lote será depois entregue a um dos nossos sócios em autonomia. Portanto, no fim vamos ter 23 empreitadas diferentes a correr em paralelo, cada uma com um grau de autonomia, e aqui com uma orgânica muito bem definida para terem uma autonomia, mas garantir algum controle, e é a única forma de se poder estruturar um projeto desta dimensão a fazer em 3 anos. Não é? Uma nota para o modelo de remuneração da PPP. Portanto, isto será a remuneração por disponibilidade. Nós vamos ser pagos pela garantia de que a linha está aberta à exploração, não somos pagos pelo tráfego, independentemente de circularem ou não comboios, desde que a linha esteja aberta e com os parâmetros de via adequados e os ativos, os bens da concessão estejam bem mantidos, em boa condição de manutenção, somos remunerados. Estamos a ter uma ordem de grandeza, estamos a falar de 25 anos, a remunerações médias anuais da ordem dos 220 milhões de euros, portanto é significativo, com penalizações também muito agressivas em caso de indisponibilidade. Portanto, aqui o fundamental é ter a linha aberta, ter a linha bem mantida, para garantir que não há indisponibilidade. Este é o nosso incentivo, no fundo, para fazer o projeto bem feito. E um comentário apenas para, neste momento estamos na fase, tivemos o estudo de impacto ambiental parcialmente aprovado para 50 km do troço. Os últimos 20 km, que é a chegada ao Porto e Gaia, não foram aprovados, precisamente por temas associados às soluções das estações e do que propunhamos para as estações. Vamos, esta semana ainda, já não vai ser, porque hoje é sexta-feira, mas semana que vem vamos entregar o novo estudo para estes últimos 20 km, com a solução que vos apresentei. Acreditamos que em julho vamos ter a aprovação ambiental e aí teremos condição de começar a obra em toda a sua extensão. Os primeiros trabalhos nos lotes aprovados estão previstos para julho deste ano. Começarmos a montar estaleiro e os primeiros trabalhos de movimentação de terras. E depois deixei aqui também só um comentário relativamente à outra PPP, que neste momento está em concurso, mais de uma perspectiva, peço desculpa, o modelo, e se calhar sem tirar aqui o chão ao Eduardo, que isto é a área deles, isto é um projeto que neste momento está na esfera da IP, comentar apenas aqui a relação deste projeto com a PPP1, no sentido a lógica de interoperabilidade entre sistemas. Portanto, neste ainda é mais visível o facto de trabalharmos com bitola ibérica, e neste segundo projeto estão previstas ligações, 3 ligações à linha convencional, à linha do norte, e permite uma total interoperabilidade de sistemas usando as estações existentes, no particular a estação de Coimbra existente, e permite que a linha de alta velocidade seja uma alternativa de circulação, ou vice-versa, a linha convencional uma alternativa à linha de alta velocidade, e permite desenhar serviços que possam usar as duas redes, no fundo, e ter estações que estão bem localizadas no centro das cidades, e não ter estações, como é muitas vezes típico em alta velocidade, que estão longe dos centros e que depois exigem um last mile bastante penalizador para o serviço. Penso que da nossa perspectiva, nós vamos entregar a linha em Oiã, e esta segunda PPP serão Oiã até à zona de Soro, com 3 ligações à linha do norte e a construção da estação de Coimbra. E obrigado. Muchas gracias, don Álvaro. No sé si quizás reservar
para el final las preguntas para poder formularlas a todos los que han intervenido, porque seguramente incluso puede haber alguna respuesta que sea complementada esto por alguno de otro de los asistentes. Si os parece bien, la segunda intervención entonces corresponde a don Eduardo Pires. Don Eduardo Pires es el director de Estrategia, Planificación y Control en Infraestructuras de Portugal, donde trabaja en el ámbito de la planificación y la definición de estrategias a largo plazo para las redes nacionales, tanto de carreteras como de ferrocarriles. Como todos ustedes saben, Infraestructuras de Portugal administra a la vez la red de carreteras y la red de ferrocarriles de Portugal. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en el desarrollo de instrumentos de planificación estratégica, el análisis de inversiones públicas y la coordinación de proyectos de estructuración, con especial atención a las prioridades estratégicas nacionales en el sector de las infraestructuras y su articulación con las políticas públicas y las fuentes de financiación. Don Eduardo, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchas gracias. Olá, bom dia a todos. Primeiro que tudo, agradecer o convite que foi dirigido à IP. É um prazer estar aqui em Santiago de Compostela para apresentar estes temas da ferrovia. Como o Miguel referiu, a Infraestruturas de Portugal é o gestor tanto da ferrovia como das carreteras, da rede de carreteras nacional, e, portanto, mas eu estou só aqui na qualidade na parte de ferrocarril. Começava por mostrar a rede existente no norte de Portugal, a rede de ferrocarriles, referindo que a nossa linha do Minho, que é aquela que... Eu não sei se isto tem... Se calhar não dá. A linha do Minho é a principal ligação ferroviária entre Portugal e Espanha. Há outras duas, em Vilar Formoso, Fuentes de Onhor, e também em Elvas, Badajoz, mas esta é a principal ligação de ferrocarriles. E também, como vamos ver no painel das carreteras, é a principal, e isso já foi dito pelos oradores anteriores, é a principal fronteira em termos de carreteras, em termos de veículos. Esta ligação faz parte, do lado português, faz parte da rede transeuropeia, da rede global. Está totalmente eletrificada a 25 mil volts, o standard europeu, desde 2021. Em termos de mercancias ou em termos de mercadorias, é um importante corredor. Destaca o transporte de madeira, da Galiza para o centro de Portugal, para o Lourissal. E também já foi dito que o serviço de passageiros atual, o serviço Celta, que é operado pela CPI e pela Renfe, o que existe hoje de facto não é competitivo. Ele hoje em dia está a ser feito de trem desde Porto até Valença e depois de autocarro de Tui até Vigo. Só para terem uma ideia, este serviço em 2025 transportou cerca de 100 mil passageiros. Outras linhas importantes, mas com menos relevância para a ligação à Galiza, são naturalmente os ramais o ramal de Guimarães, o ramal de Braga, a linha de Guimarães, a linha que liga a Leixões, portanto o principal porto do norte de Portugal, e a linha do Douro. Parece-me também importante poder enquadrar a minha apresentação naquilo que são os principais instrumentos de estratégia de Portugal em termos de infraestrutura. Concluímos agora um ciclo de investimentos chamado Ferrovia 2020, que se debruçou mais sobre o transporte de mercadorias, de mercancias, mais sobre os corredores internacionais, em poder reabilitá-los para o transporte de mercadorias. Teve um quadro de investimento de cerca de 2 mil milhões de euros e um horizonte temporal desde 2014 a 2023. O programa
atual, onde estamos atualmente, é o Programa Nacional de Investimentos 2030, que no fundo acompanha o atual quadro comunitário de fundos europeus. Ele está mais dirigido para aquilo que são o transporte de passageiros, fruto do projeto de alta velocidade entre Porto e Lisboa, como eixo estruturante entre o norte e o sul de Portugal. É disruptivo nessa medida, porque é um projeto de facto com uma grande aposta naquilo que é a transferência modal. Tem um quadro de investimentos 5 vezes superior, 10 mil milhões de euros, e um horizonte temporal até 2030. Também referência ao nosso plano ferroviário nacional, não é propriamente um plano de investimentos, mas é um guião naquilo que é a evolução da rede a longo prazo, até 2050. Tanto passageiros como mercadorias. Aqui já define níveis de serviço, já é uma ótica de serviço e de operação. Feito este enquadramento, parece-me também relevante falar daquilo que são os principais investimentos, antes de falar da ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo. Parece-me relevante falar de alguns investimentos na rede convencional de ferrocarris. Um destes investimentos que está para arrancar em breve é a quadruplicação da linha do Minho entre Contomil e Hermesinde. É um troço muito pequeno, são 6 km, mas é muito importante porque atualmente é uma via dupla e vamos querer construir uma nova via dupla, portanto quadruplicar a linha neste troço, dando mais capacidade e, nessa medida, podendo separar os tráfegos que vão para o norte, para a Galiza e para a linha do Douro. Coisa que, enquanto gestores do comando e circulação, não conseguimos fazer com uma via dupla. É um investimento com quase 230 milhões de euros. Reparem, 6 km, 230 milhões de euros. Porquê? Porque estamos em meio urbano, a obra é bastante complexa, em termos de faseamento construtivo e também tem muitas expropriações. Vamos iniciá-la agora em maio e com um horizonte de conclusão 2029, sendo que é financiado por fundos europeus. Outro investimento relevante, agora na área da segurança, também na linha do Minho, é o nosso programa de supressão de passagens de nível ou passos de nível na linha do Minho, na zona de Barcelos. Temos uma obra a iniciar ainda este semestre e conclusão em 2029, um conjunto de 11 passos de nível que pretendemos suprimir, com uma inversão de 29 milhões de euros. A Infraestruturas de Portugal tem feito um trabalho ao longo dos últimos 30 anos bastante relevante na supressão dos passos de nível, mas a verdade é que ainda subsistem na nossa rede cerca de 800 passos de nível, o que é um número ainda relevante. Sobraram naturalmente aquelas que são mais complexas de solucionar e porventura as mais caras, mas parece fundamental, se queremos ter a segurança como um vetor principal da nossa atuação, parece um investimento essencial. Outro investimento relevante para a região norte é a modernização da linha de Leixões. A linha de Leixões liga ao Porto de Leixões, o principal porto da região norte, à linha do Minho. E, portanto, o que é que estamos a fazer? Já a obra está em curso, estamos a modernizá-la no sentido de dar mais capacidade para os comboios de mercadorias, através da ampliação de 3 estações técnicas para o comboios de 750 metros, que é o standard europeu. É um investimento de cerca de 57 milhões e com conclusão em 2028, também financiado por fundos comunitários. Linha do Douro, não sendo propriamente uma ligação ferroviária com a Galiza, só quis mostrar, é um projeto relevante para a região norte. Estamos faseadamente a eletrificar, a modernizar e a eletrificar a linha do Douro. Atualmente já se encontra eletrificada até Marco de Canaveses.
Está em curso, agora mesmo está a obra em curso entre Marque e Régua, e os estudos da eletrificação entre Régua, Pocinho e Pocinho-Barca d'Alva estão em curso. Pocinho-Barca d'Alva, como sabem, atualmente não tem exploração ferroviária, portanto o estudo é de reabrir este troço e de também poder ter mais uma ligação internacional, caso os dois países, Portugal e Espanha, assim o entendam. Um investimento global de 460 milhões de euros. E o projeto de alta velocidade já foi subejamente falado, eu vou falar um bocadinho daquilo que é o projeto como um todo. O projeto em Portugal tem 3 linhas, portanto a linha alta velocidade Porto-Lisboa, que o Álvaro já teve a falar, com detalhe. A linha de alta velocidade Porto-Vigo, que julgo que será de mais interesse para este fórum, e a linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. A linha alta velocidade Porto-Lisboa está presentemente em desenvolvimento. Temos como ano horizonte de conclusão 2032 e um tempo de percurso direto entre Porto e Lisboa da ordem de 1 hora e 15 minutos. A linha de alta velocidade Porto-Vigo, aqui com um horizonte 2033, um pouco antecipado relativamente ao 2036 ou 2038 que os oradores anteriores falavam. Esta é uma proposta que a Infraestruturas de Portugal fará ao governo português e que naturalmente os dois governos terão que articular para ter um ano como conclusão dos dois lados. Mas parece-nos que o ano horizonte de 2033 pode ser alcançado. E, como já referido também, um tempo de percurso direto entre Porto e Vigo na ordem dos 50 minutos. A linha de alta velocidade Lisboa-Madrid, com uma janela temporal de 2029-2034 e com um tempo direto entre Lisboa e Madrid na ordem das 3 horas. Mergulhando um pouco naquilo que é o território do norte de Portugal e a Galiza, temos, obviamente, e isso já foi referido várias vezes, uma euro-região muito forte em termos de ligação e de coesão territorial. Temos cerca de mais de 5 milhões de habitantes nesta euro-região, 3,5 milhões de habitantes localizados nestas 6 áreas metropolitanas: Corunha, Santiago de Compostela, Vigo, Braga, Porto e Aveiro. Portanto, mostra bem a relevância desta região. E, obviamente, tal como já foi referido, há uma forte ligação social, cultural e económica entre estas regiões. O aeroporto Francisco de Sá Carneiro também já foi referido e naturalmente será debatido no painel do modo aeroportuário. É um importante equipamento desta euro-região. Teve um crescimento muito expressivo entre 2004 e 2024, de 450%, e hoje em dia andará então nos cerca de 15, 16, 17 milhões de passageiros. Portanto, tem tido uma evolução muito grande e tem planos de expansão. A Infraestruturas de Portugal também está a estudar aquilo que é as acessibilidades rodo e ferroviárias no âmbito do plano de expansão do aeroporto. Entremos então um pouco naquilo que é o projeto de alta velocidade Porto Vigo. Será um projeto faseado. Como podem ver, temos na fase 1 2 linhas novas entre o Porto e o aeroporto de Sá Carneiro e depois entre Braga e Valença, na fronteira. E este com o horizonte 2033. E a fase 2 com uma nova linha entre o aeroporto Francisco de Sá Carneiro e Nine. Entre Nine, na linha do Minho, e Braga, esta ligação utilizará o atual ramal de Braga, que é uma via dupla. Teremos tráfego de passageiros, integração com a rede convencional, tal como no eixo Porto-Lisboa,
Libertação, este é um aspecto importante, libertação de capacidade na linha do Minho para as mercadorias. Tempos de percurso, também já referi, com cerca de 1 hora na fase 1 e 50 minutos na fase 2. Aqui um aspecto, por exemplo, um tempo entre Braga e Vigo entre 28, cerca de 30 minutos, que é bastante competitivo. Reparem, entre Porto e Vigo de carro serão cerca de 1h30, de comboio, quando existia a ligação toda, eram 2h30, portanto os 50 minutos são bastante competitivos com estes dois modos. Obviamente que é um projeto importante em termos daquilo que são as políticas de descarbonização do setor dos transportes. A utilização da estação de Porto de Campanhã, como o Álvaro já referiu, e novas estações no aeroporto de Sá Carneiro, em Terrada, e Braga, Ponte de Lima e Valença. Porque estamos no encontro de Engenharia Civil, trago aqui alguns números, portanto temos uma extensão total entre a fase 1 e a fase 2 de 110 km, cerca de 30 km de túnel e 25 km de pontes e viadutos. Naturalmente, porque o modelo de contratação será, em princípio, aquele de parcerias público-privadas, o concessionário terá alguma margem para propor soluções. Portanto, estes são números indicativos que a IP estudou. Entrando então no ponto de situação, concluímos em 2025 o estudo prévio. Este ano estamos a fechar o estudo de impacto ambiental e pretendemos submeter a processo de avaliação de impacto ambiental para poder obter a declaração de impacto ambiental. Ao mesmo tempo, temos a correr no âmbito do AVEP. O AVEP é um agrupamento europeu de interesse económico entre a IP e a ADIF. Esse agrupamento, o AVEP, está a estudar o estudo de demanda e funcional e a análise custo-benefício desta ligação. Portanto, também é um estudo com bastante relevância para suportar a decisão. Este slide diz isso mesmo, portanto, os outputs do estudo do AVEP são o estudo do traçado da via do lado espanhol, a definição das características técnicas, o estudo de demanda, o estudo de exploração e capacidade, a análise custo-benefício, a análise multicritério naquilo que são a seleção de alternativas e, obviamente, é relevante é um estudo muito relevante para aquilo que é o alinhamento estratégico entre os dois países e suportará a obtenção de fundos comunitários, que tem que ter uma candidatura bastante robusta em termos de procura e de análise custo-benefício e também da proposta que faremos ao Governo do modelo de contratação. Quase a terminar, trazia aqui também um estudo que a IP está a fazer em colaboração com a CCDR Norte e com a CIM Trás-os-Montes e que vem do Plano Ferroviário Nacional que vos falava no início. É uma ligação nova e o objetivo deste acordo de colaboração é analisar a viabilidade técnica, ambiental e económica da construção de uma solução ferroviária entre Porto, Vila Real, Bragança e a fronteira. O acordo de colaboração prevê a repartição de responsabilidades entre estes parceiros. A IP, naturalmente, terá a seu cargo o estudo, as componentes mais de engenharia, o estudo de viabilidade técnica e ambiental, o estudo das condições de implementação da solução. Do lado da CCDR Norte terá a seu cargo o estudo de demanda e a análise de custo-benefício e a CIM terá aquilo que são os estudos das redes urbanas interregionais na mobilidade ferroviária. Portanto, estamos a falar de um acordo de colaboração para estudos, mas naturalmente terá um horizonte de estudos de cerca de 3 anos e ao final do qual haverá decisão de como prosseguir. Para terminar, e porque estamos numa cidade de peregrinação, destacava a ecopista ou a Via Verde do Minho, entre Valença e Monção. Foi considerada a quarta melhor via verde da Europa em 2009 e a terceira melhor via verde da Europa em 2017.
tem uma extensão de 14, quase 15 quilómetros e está concessionada às câmaras municipais de Valença e Monção. Era um antigo canal ferroviário e esta é uma forma de preservar também esse canal ferroviário. E muito obrigado. Muchas gracias, don Eduardo. Y pasamos entonces a la última intervención, en principio, de esta mesa, para luego pasar a la parte de preguntas que la realizará don Jorge Tenreiro Corral. El señor Tenreiro es ingeniero de caminos, con una amplia, a pesar de su juventud, trayectoria en la administración pública y está especializado en planificación y gestión de infraestructuras de transporte, especialmente las ferroviarias. Actualmente es el jefe del servicio en la Xunta de Galicia y responsable del área de logística e instalaciones aeronáuticas y ferroviarias. Tiene una experiencia previa de más de 4 años en el Ministerio de Transportes, con una amplia y muy elogiosa trayectoria desde técnico superior a jefe de servicio. Ha sido responsable precisamente de la Dirección de Estudios y Viabilidad y Planificación de Infraestructuras Ferroviarias en el Ministerio y además tiene una amplia experiencia en elaboración de informes técnicos y de gestión de contratos públicos. Ha participado en numerosos grupos de trabajo, en representaciones institucionales en materia de planificación ferroviaria y además en su también experiencia como ingeniero de caminos ha trabajado en el CEDES, ha colaborado en la revisión de numerosos cálculos estructurales con criterios sismo-resistentes y finalmente, por destacar solo algunas de las cuestiones más reseñables de su amplio currículum, pertenece al Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Don Jorge, cuando quiera, bueno, he de decir además que porque estamos en Galicia y estamos en Santiago de Compostela, Jorge Tenreiro hizo su carrera en la Escuela de La Coruña, lo cual también es, desde mi muy humilde punto de vista, un mérito a señalar. Don Jorge, si es tan amable, tiene la palabra. Muchas gracias. Estamos acostumbrados a mirar el mapa ferroviario de la península ibérica y de Europa, asumiendo que la eurorregión norte de Portugal-Galicia es el final de las líneas nacionales, el fondo de saco del continente. Pero debemos darnos cuenta de que el origen de coordenadas no tiene por qué ser fijado únicamente por la geografía. Si le damos la vuelta al mapa, la eurorregión Galicia norte de Portugal, nuestras terminales y nuestros puertos son la puerta de entrada del corredor atlántico europeo. El problema no es tanto la ubicación, sino la capacidad y fiabilidad de la red que nos conecta con el resto del mundo. Bueno, antes de cambiar un poco de perspectiva y abordar los retos que tenemos por delante, quiero empezar agradeciendo al colegio, al decano y al presidente especialmente, y bueno, a la organización de este acto. También a Miguel Rodríguez Bugarín por su presentación. Es un privilegio poder compartir con él esta mesa. Es un placer partillar esta mesa también con los colegas Eduardo y Álvaro. He seguido con mucho interés los temas que han traído hoy para exponer. Y, por último, agradecer también el liderazgo y la confianza de la directora xeral de Mobilidade y del consellero de Presidencia, Xustiza e Deportes. Mi presencia aquí se debe fundamentalmente a la creación de este nuevo servicio de logística e instalaciones aeronáuticas y ferroviarias dentro de la Dirección General de Mobilidad de la Xunta de Galicia. Es cierto que el nombre del servicio es largo porque abarca cuestiones muy diversas, pero la inclusión específica del ámbito ferroviario demuestra algo fundamental. Aunque la competencia y la gestión de la red ferroviaria de interés general corresponden al Estado, Galicia no se resigna a ser una mera espectadora. Necesitamos analizar, realizar propuestas y hacer un seguimiento exhaustivo de la red y, cuando sea necesario, exigir con rigor. Y para hacer eso necesitamos desarrollar un músculo técnico propio. Entrando ya en el análisis técnico de la conexión Galicia-Norte de Portugal, voy a centrar mi intervención en 3 desafíos fundamentales a los que se enfrenta la red ferroviaria gallega y su continuidad hacia el sur. En primer lugar, las conexiones pendientes y su incidencia sobre la capacidad y la interoperabilidad. En segundo lugar, la difícil tarea de mejorar el transporte de mercancías.
Y, en tercer lugar, la revisión del paradigma de mantenimiento de las infraestructuras existentes. Cuando hablamos de conexiones pendientes de la eurorregión, nos referimos inevitablemente a la continuidad del eje atlántico hacia la frontera. En este punto es justo reconocer el trabajo de nuestros vecinos. Desde que el gobierno portugués estableció su prioridad en infraestructuras de Portugal, habéis avanzado según vuestros compromisos de forma reseñable. La vertiente norte, sin embargo, el ritmo es actualmente más pausado. El eje atlántico fue concebido desde su origen como una columna vertebral que debe unir Ferrol con Portugal, conectando las principales ciudades del occidente gallego. A la espera de las propuestas definitivas para culminar ambos extremos, se trata del tramo ferroviario con más demanda de todo el país, excluyendo las cercanías, con números que permitirían un servicio de alta frecuencia y horario cadenciado. Hoy, sin embargo, quiero centrarme en la importancia estratégica que tiene la continuidad sur para el conjunto de la red del noroeste ibérico. Para entender el reto debemos mirar el mapa actual de Vigo, donde conviven dos estaciones. Por un lado, Vigo-Urzaiz, la estación central reformada y con un acceso moderno de alta velocidad a través del túnel de Asmaceiras, pero que hoy funciona como fondo de saco. Y por el otro lado, un poquito más al norte, está Vigo-Guixar, situada en terrenos de la estación de mercancías y operativa desde 2011. Nació con un carácter provisional debido a las obras de la estación de Vigo-Urzaiz, pero sigue siendo imprescindible hoy porque es la única estación que permite la conexión hacia el sur, hacia Tui y hacia Portugal, y hacia la línea del Miño en dirección a Ourense. Esta dualidad es una situación transitoria que solo se resolverá con la salida sur de Vigo, de la que ya habló Judith anteriormente. Se trata de un proyecto transformador que permitirá convertir una estación en fondo de saco en una estación pasante. Esto no solo es una mejora de infraestructura y una mejora de la posibilidad de conexión hacia el sur, es un salto cualitativo para la explotación que permitirá la continuidad de los tráficos, optimizando la capacidad de la línea y reduciendo drásticamente los tiempos de rotación del material rodante. Hablamos de una actuación de unos 25 kilómetros hacia el Miño, en la que el reto técnico no termina en la plataforma, que al contar con importante tramo subterráneo a partir de la estación construida ya supone un gran desafío, sino que continuará con la correcta resolución de los nudos de conexión con la línea convencional actual y muy especialmente en cómo se encaminarán los tráficos de mercancías para que la interoperabilidad sea real y eficiente. Es una cuestión a la que sin duda habrá que estar muy atentos. Porque es que el siguiente desafío que encontramos, muy complejo desde el punto de vista de la competitividad económica, es precisamente el transporte de mercancías. El eje atlántico se diseñó desde un primer momento no solo como el hilo conductor de viajeros, donde ya hemos comprobado que ha tenido bastante éxito, sino también como la conexión clave entre nuestros puertos de interés general, Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marín, Vigo y, en el futuro, Leixões. La continuidad de este eje es la pieza clave que debe funcionar como el colector de mercancías en los puertos del corredor atlántico. Sin embargo, la realidad es que, como dijo antes Judith, hoy nos movemos con cuotas modales que apenas alcanzan el 4 o 5%. Las mercancías no se suben al tren por decreto, ni por el mero hecho de establecer un objetivo del 10% en base a acciones estratégicas que son necesarias, pero como las que en su caso propone el Plan Mercancías 30, pero que además es necesario concretar con actuaciones para que el plan no caiga en saco roto. En definitiva, es necesario bajar a la tierra el Plan Mercancías 30 con respuestas concretas. ¿En qué puntos exactos se dispondrán apartaderos de 750 metros? ¿Qué tramos son prioritarios para la adecuación de los gálibos? ¿En qué terminales ferroviarias se prevé realmente la implantación de espacios de distribución urbana? Es de justicia, el último desafío que quiero abordar y que es un prerequisito crítico de todo lo anterior, es la revisión del paradigma del mantenimiento. Sabemos que el ciclo de vida de una infraestructura acaba de empezar simplemente con su puesta en servicio y de hecho es ahí donde empieza el verdadero reto de gestión. Y es de justicia reconocer que en las últimas décadas se ha realizado una mejora sustancial de la red ferroviaria de Galicia, consolidando un patrimonio público de primer nivel. Sin embargo, no podemos ignorar las señales de alerta. Los tiempos de viaje se dilatan, se acumulan los retrasos y las incidencias empiezan a aparecer recurrentemente. Aparecen también limitaciones temporales a la velocidad que se mantienen en el tiempo. Estos problemas se extienden a la línea de velocidad a Madrid, por ejemplo, donde es posible notar un movimiento de lazo bastante fuerte, y en otros puntos de España, como la línea Madrid-Barcelona, donde no es posible alcanzar en muchos tramos las velocidades de proyecto con las que se diseñó. El diagnóstico parece indicar una asimetría. El extraordinario salto cualitativo que hemos dado en ejecución y explotación no ha sido acompañado con la misma intensidad en el mantenimiento. Las líneas de alta velocidad,
por su propia naturaleza, por el peso y la velocidad y la frecuencia de paso, no pueden regirse por los esquemas de mantenimiento de las líneas convencionales. En estas infraestructuras, los pequeños defectos geométricos tienden a retroalimentarse rápidamente bajo el peso de los trenes, degradando la calidad del servicio de forma exponencial. Por tanto, es imperativo impulsar un mantenimiento preventivo y predictivo. Debemos basar la gestión en la auscultación continuada y el análisis de parámetros para realizar pronósticos de evolución real de la infraestructura. Esto nos permitiría pasar de la gestión pasiva del defecto a la planificación de las actuaciones más frecuentes, pero mucho más limitadas en coste y tiempo, garantizando la fiabilidad que el sistema requiere. Evidentemente, todo esto a nivel técnico lo sabemos, especialmente el gestor de la infraestructura, y el verdadero reto es vencer la inercia organizacional y apostar por un aumento estratégico de la inversión en el mantenimiento de activos. Por ello, es necesario que desde las administraciones públicas, desde foros técnicos como este y desde la sociedad civil, elevemos este debate para que el mantenimiento deje de ser el coste invisible y pase a ser la garantía de fiabilidad de nuestra infraestructura. Como hemos visto hoy, el éxito de este corredor se sostiene sobre 3 pilares innegociables. En primer lugar, resolver los estrangulamientos de capacidad e interoperabilidad, siendo la salud de Vigo un enlace fundamental para dar fluidez a nuestra infraestructura. En segundo lugar, dotar de competitividad el transporte de mercancías, modernizando también la gestión de nuestras terminales para que el trasvase modal se pueda producir. Y en tercer lugar, y como prerequisito de todo lo anterior, implantar un modelo de mantenimiento predictivo que asegure el ciclo de vida de la infraestructura y garantice su fiabilidad técnica. Desde la Xunta de Galicia tenemos el compromiso de aportar el criterio técnico trasladando con rigor las necesidades de los ciudadanos y colaborar con las soluciones para dar la vuelta al mapa logístico de Europa. Y que hablar de la eurorregión de Galicia norte de Portugal como puerta de entrada del corredor atlántico deje de ser una utopía. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que han intervenido, porque además, la verdad, la labor de moderación no ha sido necesaria realizarla, porque se han ajustado perfectamente a los tiempos que más o menos teníamos asignados. Es ahora el momento de las personas que asisten en la sala, por si quieren realizar algún tipo de pregunta sobre las intervenciones o sugeridas a raíz de las intervenciones que se han producido. Sí que agradecía, si fueran tan amables, que la persona que intervenga indique su nombre y a qué organismo o empresa pertenece. Muchas gracias. Buenos días. Me llamo Javier, soy Javier Prego, soy doctor ingeniero de caminos. También fui alumno de la Escuela de Caminos de A Coruña. Una alegría para todos que hayamos sido incluso alumnos de muchos de los que nos acompañan hoy. Quería hacer no son preguntas, sino reflexiones que quizás puedan enriquecer un poco la visión que se ha presentado. Si me permiten también, probablemente en algún momento hable en portugués, recordando mi época de estudiante Erasmus en Lisboa. La primera reflexión es sobre la necesidad de extender la línea de alta velocidad en España, en concreto en el eje atlántico de Galicia, hasta Ferrol. Obviamente, las personas que viven en Ferrol, por supuesto que demandan ese servicio, quieren mejorar su calidad de vida y sabemos el efecto multiplicador de las infraestructuras del transporte. Sin embargo, yo hago la siguiente reflexión. ¿Sería más interesante que desde A Coruña se buscase otro tipo de servicio para esta zona de la provincia y de Galicia? Es decir, en lugar de hacer una inversión tan alta, la que sería necesario para un tren de alta velocidad, sería quizás interesante pensar en un servicio de cercanías que no existe en la actualidad en la zona de A Coruña y su área de influencia. Esa es la primera reflexión. A segunda reflexão já tem a ver com Portugal. E eu, na altura que morei em Portugal, só foi um ano muito bom, mas na altura dizia-se Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Mas eu penso que já é tempo de superar aquilo e, obviamente, há grandes momentos de encontro
entre os dois países, nomeadamente no âmbito das infraestruturas do transporte. O caminho que está já percorrido é muito grande. Eu recordo viajar a Lisboa de comboio, saindo da Corunha, mudando de comboio em Vigo, Vigo, Redondela, segunda mudança, Redondela de Galiza, Porto Campanhã, terceira mudança, e chegar a Santa Apolónia, em Lisboa. Ainda não estava a estação da Expo. Eu penso que não é um problema de conhecimento, não é um problema de que as infraestruturas sejam inviáveis, não é isso. É um problema principalmente político e já se calhar Rui Moreira também falou disso. É um momento em que a Euro-região tende a ganhar peso em Europa e colocar sobre a tábua aquilo que precisa a cidadania desta parte da Europa. Estamos muito longe da banana europeia, aquela parte mais rica, aquela parte que tem mais serviços, mas para já é o momento da cooperação. Era a reflexão. Obrigado. Bueno, si os parece, comienzo yo con la primera pregunta sobre si sería mejor un servicio de cercanías o de proximidad entre Coruña y Ferrol, teniendo en cuenta la infraestructura actualmente existente. Realmente yo creo que la demanda que hay en la actualidad, aunque habría mucha más demanda con un servicio diferente, con un servicio, digamos, que pudiera acortar los tiempos de viaje, yo creo que está entre Betanzos y Coruña y entre Betanzos y Ferrol, digamos, pasando se podría, yo creo, perfectamente estudiar un servicio de cercanías que fuera en ambas direcciones. Ahora mismo no tengo los datos yo para saber si realmente podría ser rentable o si sería necesaria alguna modificación más. Con una modificación suficiente de trazado tal vez podríamos hablar. Yo creo que a día de hoy, de hecho, en Ferrol hay un servicio que básicamente es de cercanías en la línea de ancho métrico. Seguramente habría también demanda pues, para unirlo al menos hasta Betanzos. Sería una cuestión de verlo, pero vamos, a expensas de algún estudio que pueda hacerse. Yo creo que el reto importante también sería saber qué hacemos con la infraestructura. A día de hoy se están planteando mejoras puntuales, digamos huyendo de grandes actuaciones que tal vez para lo que es la unión de Coruña y Ferrol, Coruña al final es un área metropolitana fundamental de Galicia, y Ferrol, creo que si juntas Ferrol y Narón, pues no sé si es la tercera o la cuarta ciudad de Galicia, no hay duda que se beneficiarían bastante de un servicio que los uniera pues, a una velocidad competitiva con respecto al coche. No sé, con esto más o menos abarco la pregunta. Y con respecto a la pregunta que formulan para... Sim. Parece-me, concordo perfeitamente com a reflexão, é uma questão de agenda política e de facto voltarmos a pôr esta ligação no topo da agenda, no topo das prioridades. E também estava a pensar, quando referia isso, é importante perceber que houve aqui um impacto muito grande da crise financeira de 2008, 2009, e o impacto que isso trouxe na capacidade de, principalmente em Portugal, de fazer investimento. E em Espanha e no resto do mundo também se verificou isso. Mas no caso das infraestruturas de Portugal, só cerca de 2018 ou 2019 é que nós começamos a ter níveis de investimento na rede ferroviária comparáveis com as de antes da crise. Portanto, tivemos um período de 2010, 2016, 2017, em que tivemos níveis muito baixos de investimento. Nós, hoje em dia, estamos com níveis de investimento na ordem de 600 milhões de euros na ferrovia, portanto, já é um nível considerável. Temos projetos de grande envergadura em cima da mesa. E, naturalmente, também há aqui uma questão de capacidade, não é? De capacidade da empresa, capacidade do mercado de responder a tantos projetos. Mas acho relevante referir este período o impacto que a crise financeira teve no investimento público. Posso já agora só fazer um comentário também em jeito de provocação?
relativamente ao segundo tema, obviamente, ao tema do investimento e de ser, sobretudo, um tema político. É, sobretudo, um tema político naquilo que tem a ver com planos de investimento e com o desenvolvimento de infraestruturas. Mas há uma segunda vertente que, se calhar, não é tão óbvia e que é muito presente nos sistemas ferroviários e que eu, por passado, tenho experiência de outros setores, nomeadamente o setor portuário, por exemplo, o setor aeroportuário. São setores onde, naturalmente, o serviço se faz com uma componente internacional que é intrínseca ao serviço. Um navio não sai de um porto achando que só faz cabotagem e só trabalha dentro do seu país, sobretudo em circunstâncias como as nossas. Portanto, naturalmente é internacional. Naturalmente há interoperabilidade de línguas, de sistemas, de regras, de tudo, porque senão não funciona. Os aviões vão entre países diferentes, não há discussão de línguas, de processos, de regras, porque eles têm que aterrar num país diferente. A ferrovia, historicamente, viveu em caixas e agora, com as diretivas europeias, tem-se tentado abrir um bocadinho. Mas a realidade é que, para além de haver muitos bloqueios do ponto de vista da vontade política das coisas avançarem, há uma grande importância também na comunicação e na cooperação dos sistemas e dos agentes, entenda-se, material circulante, os operadores ferroviários, as próprias infraestruturas, a homogeneização de sistemas. Como é que nós temos um Covel e um ASFA, temos tensões de eletrificação diferentes na linha, isto são barreiras que decorrem desta lógica de fecho da ferrovia sobre si mesmo. Eu sei que isto está a mudar a nível europeu, está a mudar entre os próprios gestores de infraestruturas, como disse o Eduardo, com estes grupos de trabalho, mas ainda existe alguma desta cultura e basta olharmos algumas soluções técnicas que se vão adotando e para perceber essa dificuldade de cooperação, ou olhar aos operadores ferroviários e à dificuldade que têm em terem, por exemplo, joint ventures puras, em que há uma cooperação de início a fim, para a origem a destino, na prestação de serviços ferroviários. Isto também pesa. Não é só o não haver linhas, porque há muitos sítios onde nós temos linhas e não temos serviços. Okay? E, portanto, é as duas coisas. Alguma pergunta? Bom dia, Alexandre Pereira, Apelus Portugal. Escuta, sim. Alexandre Pereira, Apelus Portugal, é uma pergunta em jeito de provocação, porque é com gosto que vejo os investimentos que estão a ser projetados para Portugal e para esta Euro-região, mas preocupa-me um facto, que é a nossa capacidade de resposta a capital humano. Com tantos investimentos ao mesmo tempo nesta região, com tanta obra a decorrer ainda do plano 2020, o novo plano de investimento 2030, com alta velocidade, onde é que vamos encontrar, neste caso ao Álvaro, capital humano para dar resposta a um projeto que é crítico para o nosso país e para o nosso desenvolvimento, neste momento, e acho que preocupa-me a mim, enquanto também responsável de uma empresa de capital humano, onde é que encontramos técnicos para dar resposta a tanto investimento. Obrigado. Bem, primeiro, puxando pelos galões também é justo. Pronto. Projetos de 2 mil milhões de obras ferroviárias por esse mundo fora, o nosso consórcio, nos últimos anos, já fez 4 ou 5. E em sítios como a Nigéria, como Moçambique, como o México, onde capital humano também não abunda. Ou seja, é possível. É um facto que sabemos, e sobretudo Portugal, e no pós-crise, sofreu uma perda brutal de capacidade e podendo ter começado como comecei a conversa, mas é verdade que um dos nossos maiores desafios é a disponibilidade de gente, e sobretudo gente qualificada para fazer os projetos. Mas acho que também temos que ser otimistas. Há uma capacidade latente em Espanha, grande know-how, muito mais know-how que em Portugal na ferrovia. Portugal tem excelentes projetistas também, e projetistas que neste momento estão a criar uma capacidade ao nível do projeto de alta velocidade que não existia. Portanto, há uma curva de aprendizagem que se vai esbater também. Não deixará de ser um desafio, mas acho que, como tive uma vez um chefe que dizia, isso são os bons problemas. Não é? Mas é de facto um desafio grande. Já agora também se puder comentar, eu confirmo, é uma preocupação, aliás, também partilhada com a Ordem dos Engenheiros. O que é que no caso da infraestruturas de Portugal procuramos fazer antecipadamente e com bastante tempo, explicar o planeamento dos nossos investimentos, para dar tempo às empresas para se organizarem,
falar, ir às universidades também, poder angariar pessoas para a engenharia civil, e já que este é um encontro de engenharia civil, fazia essa referência. Portanto, os engenheiros civis, pelo menos na minha universidade, têm decrescido, e é uma especialidade muito importante, a par de outras, obviamente, importantes também para a infraestrutura de Portugal, mas a engenharia civil tem um papel muito importante. E, portanto, também fazemos esse contacto com as universidades, que me parece relevante. Mas confirmo, é uma preocupação face a este nível de investimento que está em cima da mesa. Sim. Hay otra pregunta ahí. Buenos días, Humberto Barum, yo soy presidente del Colegio Nacional de Ingeniería Civil de la Orden de los Ingenieros en Portugal. Y también soy presidente de la Asamblea Municipal de Estarreja, uno de los municipios que será afectado por la alta velocidad. Mudo ao português, se me permitem. Também em jeito de provocação e um pouco tomando a última questão, e era uma questão para todos. Também sou professor universitário, na área de engenharia civil, sentimos que o passado recente foi demolidor, foi terrível para as empresas de projetos, de construção, e as universidades também sofreram, já ultrapassaram essa dificuldade. Mas se tivessem a oportunidade de deixar alguma mensagem ao Ministro da Educação sobre a aposta que deve ser feita a nível da formação no ensino superior, que mudanças iam ser feitas no ensino superior na distribuição deste talento enorme, por forma a atender a estas dificuldades que foram aqui colocadas. De facto, o setor sofre atualmente, em Portugal, e em Espanha também, pela interação que temos, de uma falta enorme de talento de engenharia civil. Quando temos uma geração, atualmente, de jovens, com um talento como nunca tivemos. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, esta é geral para quem queira responder. A segunda questão era mais dirigida ao Álvaro, se me permites. Que política está a ser seguida na comunicação e na interação com a população, por forma a envolver toda a população neste projeto que tanto ambicionávamos, que é tão importante para Portugal e que felizmente finalmente arrancou, que é a alta velocidade. Mas enhorabuena a todas as intervenções. Quem quer contestar? Eu posso começar, e começo também relativamente à questão, na minha perspectiva, do ensino, e sendo mais breve nesta, eu próprio posso falar algumas experiências e contactos que vamos tendo com jovens licenciados. Eu identificaria dois pontos claros. Um é a maior relação entre a universidade e as empresas. Eu sinto que temos, eu dou exemplo de pessoas, por exemplo, o meu próprio caso, em que cheguei a fazer doutoramento no Instituto Superior Técnico e abandonei o doutoramento a meio porque me exigiam que pagasse propinas enquanto estava a trabalhar, porque eu trabalhava e fazia o doutoramento ao mesmo tempo. O que é que fiz? Saí, fui fazer um MBA porque não me chateavam com essas coisas. Sinto que a universidade e as empresas não estão tão próximas como deveriam, e os estagiários e os jovens engenheiros que recebemos vêm ainda muito longe da realidade das empresas. E também talvez seja mais cativante, muitas vezes, perceber essa praticidade das coisas. E alguma abertura a estas... Em Portugal é conhecida alguma discussão agora sobre estes temas do inglês, do português, dos métodos de ensino. Admito que seja um grande desafio neste mundo de inteligência artificial, mas repensar esta realidade nova também seria uma preocupação. Sobre a comunicação e sobre as expropriações e estes processos, nós temos para já uma vertente contratual que é importante ressalvar. Nós, tanto pelos nossos lenders, mas em particular o Banco Europeu de Investimento e todas estas frameworks associadas ao investimento de entidades como estas, ou de entrada de capital de entidades como estas, nós temos obrigações grandes de reporting, responsabilidade social, de comunicação, etc. Também pelo contrato de concessão temos um conjunto de obrigações importantes. Agora pergunta-me, porque é que ainda não está tudo no terreno e porque é que as coisas não estão a acontecer? Há um timing que é uma angústia grande, que tem a ver com a consolidação do projeto. Nós, nos próximos meses, vamos ter, em Estarreja, vamos ter uma sessão de esclarecimento agora em maio, vamos ter um centro de atendimento em Campanhã, vamos ter um conjunto de mecanismos, seja digitais, seja de proximidade, de esclarecimento às populações. Muita gente quereria que isto começasse antes. E há aqui um problema entre a transição entre o projeto
inicial e que vai a estudo de impacto ambiental e que está sob a alçada do concedente e a passagem ao concessionário. As pessoas vêm-nos perguntar, mas eu vou ser expropriado ou não? E a única resposta, até determinada altura do projeto que nós temos é não sei, porque o projeto não está consolidado. Não é? O traçado pode mexer. Pior que dizer a alguém que vai ser expropriado é depois dizer isso e não ser. E, portanto, esta gestão deste timing é muito difícil, porque nós podemos dar informação genérica, mas não podemos particularizar nas preocupações das pessoas. Pronto. Agora, na fase em que o projeto está, com um projeto de execução já mais maduro, já havendo um projeto de expropriações claro, já conseguimos ir para o terreno e iremos, a partir deste mês, com esclarecimentos concretos às pessoas. Muy bien. Perdón. Una última pregunta, casi no vamos a poder más para seguir manteniendo el orden. Es corto. Por favor, sí. Soy Fernando Corval. Esta mañana se estuvo hablando de la necesidad de que los aeropuertos, en esta eurorregión hay 4 aeropuertos, fuesen complementarios, que no hiciesen competencia entre ellos mismos. Y claro, veo que desde la parte portuguesa se está conectando la alta velocidad con el aeropuerto de Sacarneiro. ¿Por qué no se conecta el aeropuerto de Santiago con la alta velocidad? Que es una cuestión sencillísima. O sea, hay alguna, porque yo creo que esta conexión sería la que realmente haría que los aeropuertos fuesen complementarios y no fuesen competencia. Y podríamos tener unos recorridos mucho mayores que los que tenemos ahora, una serie de oferta mayor que la actual. ¿Cuál es el motivo? O sea, yo no sé si, Miguel, tú eso lo sabes, porque a mí me da la impresión que es más un tema de política interior, que no de competencia política más que otra cosa, pero vamos, yo creo que es una cuestión fundamental. Trato, si no os importa, trato yo de ser muy conciso. A ver, en principio el eje atlántico que tantas buenas noticias nos ha dado, nace, y esto es así, y es uno de los males que tenemos en España, incluso actualmente, nace como una ampliación de lo que era la línea convencional que unía, en este caso, Santiago con Coruña. Básicamente, Renfe desde hacía muchos años lo que quería era aumentar la capacidad de la línea, y eso lo planteaba duplicando la línea y electrificándola, y el proyecto ya estaba realizado, estaba, yo creo que incluso, no sé si adjudicadas las obras, y en ese momento llega al ministerio el ministro Álvarez Cascos y transforma un poco todo, ¿de acuerdo? La obra que ya está lanzada, pero dice, no, ahí vamos a irnos a una línea de alta velocidad, de aquellas que en aquel famoso reglamento de interoperabilidad europea se llamaba del tipo 2, de las que eran líneas adaptadas. ¿Qué ocurre? Que como se inició por los tramos más próximos a Santiago hacia el norte, se alejó el aeropuerto de Santiago de lo que es la línea actual, la línea que hoy utilizan los trenes. Realizar la conexión, el problema es que en estos momentos esa conexión es costosísima. Es muy costosa, se han hecho ya estudios, sé que los ha hecho la Xunta de Galicia ya hace años. Si lo que se trata es de hacer pasante, digamos, la línea, que sería lo razonable, que fuera una línea pasante. Se puede reducir la inversión de la línea haciendo una especie como de servicio en antena. Santiago Aeropuerto, Aeropuerto Santiago. Pero eso creo que no tiene sentido y aún así sigue siendo costoso. Por lo tanto, hemos dejado pasar, para nuestra desgracia, es cierto, una oportunidad. Y yo creo que esto, con independencia de que pueda tener en el futuro, con, digamos, una aportación de fondos importante, solución, lo que sí que debe movernos es a que antes de realizar, lo que siempre hemos dicho, que antes de realizar cualquier actuación debe estudiarse. Y para estudiarse con rigor debe requerirse tiempo y planificarse. Hoy en día, de vez en cuando me comentan cuestiones que aún te siguen sonrojando. Cosas que dicen, no, está previsto y ya lo ha hablado el responsable con el otro responsable, sea alcaldesa, concejal o alcalde, y de repente eso no aparece en los papeles. Pero el problema no es que aparezcan los papeles, es que cuando se quiera hacer, va a haber que hacer una actuación que es mucho más costosa. Yo, siguiendo un poco lo que decía Jorge acerca de la importancia del mantenimiento, que es evidente, para que se hagan una idea,
el principal viaducto que tenemos en el eje atlántico es un viaducto que para realizar el mantenimiento exigiría una estructura que en cualquier país habría sido ya construida con el propio viaducto, bueno, pues aún está pendiente. ¿De acuerdo? Yo creo que seguramente algunos de los responsables de ahora incorporar esa infraestructura, lo cual es muchísimo más complejo porque hay que hacerlo con tráfico. Y eso origina pues, que seguramente haya algún tipo de interferencia. Creo que debemos defender como técnicos, esto no es una cuestión política, es como técnicos, que se hagan buenos estudios, los buenos estudios también hay que pagarlos, pero buenos estudios, que cuando se decide la planificación y se acuerda una planificación, se mantenga, a no ser que haya evidentemente una cuestión radical e importante que obliga a su modificación, por supuesto, y no estas circunstancias donde en estos momentos pues un poco vamos a salto de caballo. Vamos un poco como el futbolista, por seguir la imagen, que tiene próxima la portería y lo que hace es chutar, 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 y me da igual el ver un poco por dónde van los demás. Y esto es lo que en estos momentos está originando pues todos los problemas en los que estamos. Esta es un poco una opinión muy personal, discúlpeme, pero vamos, creo que respondiendo a lo que decía, efectivamente es además el aeropuerto que más fácil tenía la llegada del ferrocarril, porque Coruña pasa cerca, pero está a otra cota, y en Vigo le pasa lo mismo. O sea, habría que hacer casi un ascensor para llegar a la cota del ferrocarril. Entonces, es una lástima haber perdido esta oportunidad que, desde luego, habría, digamos, modificado de una manera muy sustancial lo que es la oferta de transporte en Galicia. Pero bueno, esto es uno de los retos que tenemos en el futuro. Muchísimas gracias a todos, no quiero tampoco pasarme y pasamos ahora a la siguiente mesa.